Bom dia, hoje quarta-feira, 27 de abril. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Estou de volta depois de algumas palestras aqui em São Paulo, tanto na segunda quanto ontem, palestras de manhã, na hora do almoço e também à noite. A XP ajudando o brasileiro a investir melhor. Mas por aqui o impeachment segue acelerado, cada vez mais próximo de acontecer agora no Senado. São questões aí de dias para a presidente Dilma, atual presidente do Brasil, cair. O Senado eles já deram a derrota como certa. Até o vice-presidente Michel Temer consultou o STF sobre possíveis eleições que agora o PT quer que elas venham juntamente com a Marina Silva, que também se viu extremamente bem posicionada nas intenções de voto. Não acreditamos em novas eleições e sim que a presidente caia aí até meados de maio. E por isso, o PSDB negocia apoio a Temer, E acho que quem está indo mais contra é justamente o Aécio, o Alckmin, mas o próprio Aécio já fez uma declaração que apoiaria, depois do FHC e o Serra também. Tem hoje uma reunião do Temer e Renan, e dia de Copom, que depois o Gustavo vai falar que não deve ter muitas alterações aí, pelo menos no curto prazo. Ontem o mercado se animou bastante com a indicação de Meirelles para o Ministério da Fazenda, uma animação, e poderia sim ser um trampolim para ele vir como presidente em 2018, é isso que o Meirelles sempre quis. E aí também precisa-se ter um nome técnico no Banco Central, nem que seja um funcionário, alguém de carreira, mas que não seja um nome político para o BC. Lá fora teve o lucro industrial na China, PIB do Reino Unido e a reunião do Fed. Para falar sobre tudo isso, eu chamo agora aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, as bolsas no exterior, tanto na Ásia quanto na Europa e os futuros de Nova York, elas estão tendo vários pontos que estão puxando elas para baixo. Então a gente começa citando a reunião do Fed hoje às 3 da tarde, onde acho que praticamente certo dizer que eles não vão fazer nenhuma alteração nas taxas de juros, eles vão optar pela manutenção, mas o que vão ficar atentos os investidores é para o comunicado que eles soltam logo depois. Algumas palavras-chave eles vão ficar atentos para ver se eles vão sinalizar que a melhora da economia surpreendeu positivamente, algo assim. Algo nesse sentido já traria algum indício de que o Fed realmente está considerando subir juros nas próximas reuniões de junho, de julho, que ainda são cogitadas. Para quem acompanha bastante a probabilidade que o mercado dá para alta de juros, nas últimas semanas ela se elevou bastante, então o mercado que antes, mês passado, já não estava praticamente desconsiderando qualquer possibilidade de alta de juros do Fed nesse ano, nas últimas semanas isso mudou bastante. Então esse comunicado tem ainda algum ponto a se observar. Então esse já é um dos pontos que está fazendo os mercados operarem com cautela, operarem principalmente no ponto negativo. A outra reunião importante do Banco Central dessa semana, do Banco do Japão, também está fazendo com que os mercados recuem um pouco. E hoje a gente teve uma declaração interessante do presidente do Banco do Japão, o Kuroda, ele citando que não acredita em um relaxamento monetário ainda mais forte, pelo menos agora, que ele acha que se manter as taxas de juros num nível muito baixo vai começar a prejudicar as instituições financeiras do país e ele não deseja isso. Então ele meio que deu uma prévia de que não vão fazer nenhuma mudança na reunião de amanhã, mas ele também não se comprometeu a não fazer nenhuma mudança no geral, nem no médio prazo, porque ainda depois de declarar tudo isso, uma das últimas frases foi falar que o mais importante de qualquer forma continua a levar a inflação para a meta de 2% no longo prazo. Então, ele meio que descartou alguma alteração na reunião dessa semana, mas não nas próximas reuniões. Outros dois motivos ainda puxam as bolsas para baixo. Um são os resultados trimestrais de algumas empresas desagradando bastante os investidores nos Estados Unidos e na Europa, diversas empresas desagradando nos dois continentes, ou nos dois lugares. E também o resultado do PIB do Reino Unido, que desacelerou. Ele aumentou 0,4% no primeiro trimestre de 2016 contra o último trimestre de 2015, mas vinha de uma aceleração de 0,6% no último resultado de 2015, ante o terceiro trimestre. E também, quando você analisa, você coloca uma base anualizada, esse primeiro trimestre de 2016 teve uma alta de 1,6 contra o último resultado de 2,4. Então esse resultado também provoca um pouco de temor de que a aceleração global, o mundo vai crescer menos do que o aguardado. Mas alguns indicadores ainda foram positivos na parte externa. A gente começa
a gente teve na Ásia a China apresentando lucro industrial com alta de 11,1% no mês de março. Então, uma aceleração mostrando uma aceleração, visto que em fevereiro e janeiro a alta tinha sido de 4,8% em média. Então, um resultado positivo vindo da Ásia e 2 resultados positivos vindos de indicadores na Europa. O primeiro é a base monetária, que teve alta de 5% na comparação anual, era o resultado aguardado pelo mercado. E também o indicador de confiança do consumidor na Alemanha, que é um dos indicadores de confiança mais aguardados e acompanhados no mercado europeu, que teve uma alta que passou de 9,4 para 9,7, indicando que a confiança está sendo retomada, alguns pontos, algumas perspectivas positivas estão aparecendo agora com tudo que está sendo feito, com toda aquela ampliação no pacote de estímulos do Banco Central Europeu. Indo para a parte doméstica, hoje praticamente nenhum indicador econômico muito importante sendo divulgado. A política volta para o centro dos holofotes, agora com o Temer negociando cada vez mais com diversos partidos. Na parte da negociação com o PSDB, tudo está convergindo para que o PSDB apresente uma adesão total de seu partido ao governo Temer. O Aécio e o Alckmin continuam um pouco receosos em apoiar, justamente porque eles dariam mais força para o José Serra, que é um dos principais candidatos a ministro, a se alavancar para a eleição de 2018. Mas o que estamos comentando agora é que o PSDB deveria ficar com 2 ministérios, possivelmente a educação e a saúde. Por último, antes de devolver para o Celson, hoje a gente vai ter uma decisão importante da STF sobre as dívidas dos estados, que podem trazer um rombo ainda maior para as contas públicas que estão sendo bem complicadas e que são o principal problema do país hoje. Uma das colocações interessantes foi do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que ele acha que a questão da dívida dos estados é muito mais política e deveria ser resolvida na mesa de negociação entre os parlamentares do que na justiça. Ele criticou bastante eles terem que resolver isso. E agora sim, devolvendo para o Celso, a reunião do Copom hoje provavelmente vai ter a manutenção da taxa de juros, quase unanimidade isso. Agora, o interessante sempre é ficar atento se vai ter dissenso, se realmente todos ou se os membros do Copom vão votar todos pela manutenção. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Só lembrando, hoje tem XP Connection a partir das 11h30. Fluxo aqui na casa ontem, os locais terminaram o dia net vendidos em 23 milhões de reais. Na compra, GGBR4, Loja Gêner, Transmissão Paulista, Equatorial. Na venda, Vale 3, Goal 4, Vivo e Localiza. Nas duas pontas, Ambev, Bradesco, BB Seguridade, Itaú e Petro 4. Os estrangeiros terminaram o dia net vendidos em 10 milhões de reais. Destaques na compra para Banco do Brasil, BVMF, Bradesco, MRV e Energias do Brasil. Destaques na venda, Cielo, Petro 4, Brasil Foods, Itaú e CSN. Nas duas pontas, Vale 5 e GGBR. Poucas notícias, tem mais resultados. O Ricardo Kim está fazendo resultado, escrevendo sobre Suzano e Fibra, que saíram os 2 resultados hoje de manhã. Mas tem mais notícias, obviamente, da Gol, negativa, a parte de credores ali, né, pressionando a companhia. Na Oi, ela foi rebaixada novamente, de CCC para CCC menos pela S&P, e eles falam, né, a S&P, a Standard & Poor's, ela fala que a perspectiva continua negativa, refletindo visão de uma grande probabilidade de que a empresa vá reestruturar sua dívida ou fazer uma troca de dívidas em risco ao longo prazo dos próximos 6 meses. A gente sempre fala sobre isso, a gente está extremamente cético com a Oi, que precisa de um aumento de capital ou ser vendida, porque a situação chega extremamente complicada para o ativo. E Uzi Minas, atenção ao CAD, que ele deve analisar em sessão hoje o recurso da Uzi Minas, a decisão que autoriza a CSN a indicar 2 membros titulares e um, né, suplente ao conselho. Ontem, os destaques da mesa de aluguel: Oi, BR3 e 4, Allianz, BR Malls, Vivo, TIM, GGBR e B2W. Vou ficando por aqui, mas lembrando, às 11h30 tem XP Connection para falar principalmente sobre essa parte macro e também uma parte política aí que o impeachment está cada vez mais próximo de ocorrer. Uma excelente quarta-feira a todos, um grande abraço e até lá.